Vamos reviver a leitura. Arão fazia expiação pelo pecado do povo e usava um bode. Isso Arão era quem fazia isso. Arão era quem fazia isso. João também fazia expiação do pecado. Só que, em vez do bode, usava o batismo. E com o batismo, João usava o quê? Suas mãos. Impondo na cabeça do batizado, daquele que era batizado. Por isso diz em Lucas 3, ele tomou a palavra dizendo a todos, eu vos batizo com água. E aí ele dá uma pausada nesse batismo com água, quando no mesmo versículo é colocada ali uma vírgula, e aí então vem a palavrinha mas. Mas, eu vos batizo com água, mas eis que vem outro, mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. E ele vos batizará no Espírito e no fogo. É como se João dissesse assim, ó, eu vos batizo com água, mas eu não vou batizar mais depois dele. Mas, eis que vem outro, então depois que vier esse outro, eu não vou batizar mais nas águas, porque ele vos batizará no Espírito e no fogo. Sobre o batismo de Yahushua, nosso Salvador, olha o que diz o capítulo 3 de Mateus. Vamos ver se encaixa Yahushua com o batismo de João. Vamos ver se os dois andam lado a lado. Olha só, diz ali, ó, no capítulo 3 de Mateus, versículo 6. Prestem bem atenção. Confessavam seus pecados. Veja bem, irmão, o versículo 6 diz, confessava seus pecados, e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Sendo assim, podemos entender então perfeitamente que o Messias, o nosso Yahushua, que morreu sem pecado por nós, era um pecador. Não é mesmo? O versículo que confirma o porquê do batismo, quando o Messias procurou João para ser batizado por ele, diz o que o versículo 6. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Mas como vamos acreditar que Yahushua, nosso Salvador, que afirma as Escrituras, que veio a esse mundo sem pecado, como vamos acreditar que ele realmente tinha pecado? Vamos ler o versículo. O versículo de Mateus 1. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui já podemos entender, meu amado, que jamais alguém poderia tirar o pecado de alguém estando próprio em pecados. Não é verdade? Diz também em 2 Coríntios capítulo 5, diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado. Veja bem o que diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça do Criador, 2 Coríntios 5, 21. Por isso não tem outra razão de Yahushua ter ido até João para ser batizado, a não ser pela imposição das mãos. Porque não havia pecado nele. Então ele não foi até João confessar os seus pecados. E João disse, João recusava-se, eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mateus 3, 14. Vê que houve uma inversão ali. João declarava que ele tinha que ser batizado por Yahushua, não Yahushua por João. Notaram que assim como o sacerdote Arão fazia no livro de Levítico, e em outros livros também relata sobre isso, você pode ler em Deuteronômio 32, 2 Crônicas 29, Esdras 8, Ezequiel 43. Anotem e leiam para que vocês possam entender melhor. Mas notem também que no versículo 6 de Mateus 3,
não fala de nada mais, senão apenas do batismo. E como esse batismo não poderia ser para a remissão dos pecados do Messias, porque nele não havia pecado algum. Então fica óbvio que João usou as mãos, se fazendo assim como os sacerdotes que faziam com o bode. Assim fez também João. O mesmo que o povo da antiga aliança faziam quando procurava Arão para a remissão dos pecados, assim também fazia o povo da nova aliança com João, para serem batizados e remir ali os pecados nesse batismo. Mas o detalhe é que não fala de bode e de nenhum outro sacrifício, nem de um outro sacrifício como mandava a lei. Como a lei, tinha que ser feito pela lei, mas simplesmente do batismo com águas. Mas continuando aqui, diz o batismo de João em Mateus: eu vos batizo com água, em sinal de arrependimento. Mas, irmãos, todas as vezes que a frase é iniciada por essa palavra mas, isso significa que é o começo de uma frase adversativa com a frase passada, do mesmo sentido. Ou seja, quando João diz, eu vos batizo com água, e o mesmo inicia a palavra mas, na mesma frase, automaticamente ele está querendo dizer que o que ele fez está prestes a se acabar. Em respeito do que João estava fazendo para o que Yahushua iria fazer. Você entende? Porque ele fazia até ali, mas viria outro, ele batizava nas águas, mas viria outro que nos batizaria com o Espírito e com fogo. Você entende? Ele diz, eu vos batizo com água em sinal de arrependimento. Num tom bem claro, ele está querendo dizer, olha, eu estou batizando com água, agora para arrependimento. Eu faço isso agora. Veja que ele diz que a água seria para arrependimento, mas quando o Messias chegar, não vai ser a mesma coisa. Vai ser diferente. Então ele diz, notem que o batismo acontecia somente para arrependimento. Diz assim em Mateus 3,11, eu vos batizo com água em sinal de arrependimento, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito e em fogo. Mateus 3,11. Mas, irmão, isso é um raciocínio meu. Você não tem que seguir o meu pensamento. Mas ainda assim eu chamo sua atenção para um outro detalhe. Notamos que Arão usava o bode para arrependimento, pelo pecado do povo. E João batizava nas águas para quê? Certamente para arrependimento pelo pecado, assim como os sacerdotes faziam. Mas quando olhamos o porquê dessa necessidade sobre o batismo nas águas e a morte do Messias, vamos encontrar a mesma função. Veja só, no mesmo livro de Mateus, diz sobre a remissão, sobre essa remissão de pecados, dizendo assim, Mateus 26. Porque isso é o meu sangue. O sangue, veja bem, o sangue da nova aliança, uma nova aliança, um novo caminho, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Veja que o sangue entrou como remissão dos pecados agora. Mateus 26, 28. Primeiro ponto, o Messias está dizendo aqui o que ele iria fazer. Não é? Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Então nos deparamos agora com as 3 passagens que diz o mesmo sentido, o mesmo mandamento, que foi determinado pelo nosso Criador, mas que terminou no Messias, no nosso Salvador. Porque não teve outra remissão de pecados a não ser o sangue.
Olha só. Irmão, eu me preocupo por talvez não tá, por você não tá me entendendo. Talvez não estou explicando corretamente, no estado para você poder entender perfeitamente. Mas eu vou mais devagar. Veja, olha, foi com Arão usando o bode. Está escrito isso em Números capítulo 7. Vou colocar aqui 3 pontos, olha. Primeiro ponto, foi com Arão, Números 7, que diz assim, ó, um bode para expiação dos pecados. Números 7:16. Veja que a palavra expiação significa reparação. A palavra expiação significa reparação. Segundo ponto, foi com João, em Mateus 3, diz, e eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mateus 3:11. Arrependimento que também significa mudança de opinião. O terceiro ponto, e o ato final com o Messias, o nosso Yahushua, diz assim, ó, em Colossenses 1, em quem temos a redenção, olha a redenção, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1:14. Remissão que significa redimir, resgatar, readquirir, libertar. Então nós temos, nos 3 batismos, nós temos assim, ó, reparação, mudança de opinião e libertação. No tempo de Arão foi feita a reparação. No tempo de João foi feita a mudança de opinião, do bode para o batismo. E na morte no madeiro que Yahushua sofreu, a libertação para todos nós. Muito perfeito isso, né, irmão? Talvez por isso o Salvador nunca batizou ninguém, porque ele próprio foi o corpo vivo, a libertação de todos nós. Arão usou um bode para tirar os pecados. João usou a água para tirar os pecados. E o nosso Salvador, Yahushua, o grande e único pastor, usou o seu sangue para tirar os pecados. Alguma dúvida sobre o que nós lemos? Esse é então o meu raciocínio. Você não precisa me seguir nele. Mas do bode de Arão não precisamos mais. Isso já entendemos que não precisamos mais desse bode. Porque nem João usou o bode no seu batismo para arrependimento do povo, para arrependimento do pecado do povo. Mas também não precisamos mais do batismo de João, porque veio para nós o sangue do Messias Yahushua, que é o sangue que nos liberta de todo o pecado. Você ainda tem outras dúvidas? Então vamos continuar para tirar um pouco mais delas. Porque hoje, irmãos, quando nós vamos nas igrejas, eu como fui de uma igreja, né, há um tempo atrás, e eu tinha um pastor que na verdade eu amo esse pastor. Eu na verdade amo esse pastor. Eu critico vários pastores, mas tem alguns que estão na mentira porque não conhecem a verdade. Mesmo sendo pastor. Mas então eu na igreja dele, eu que seguia tudo, contava tudo, né, marcava, anotava tudo que ele dizia lá, né? Então eu cheguei a contar sobre a passagem do cego de Jericó. Num ano, ele falou 8 vezes. Ele pregou essa passagem 8 vezes no ano. Olha o tamanho da Bíblia, irmão. Olha o tamanho da Bíblia que nós temos, o livro Bíblia, né? Quantas passagens tem ali? E ele pregou 8 vezes o cego de Jericó. A mulher
Cananeia, a mulher das migalhas, daquele versículo das migalhas dos cachorrinhos, ele chegou a pregar 11 vezes no ano. Então, irmão, hoje na igreja, você vai numa igreja para ouvir as mesmas coisas. Para ouvir as mesmas coisas. E aí você acaba não tirando dúvida nenhuma das escrituras. Eu estou falando isso tudo para chegar sobre dúvidas. Quando você tem dúvidas, você não consegue tirá-las da igreja. Você não consegue tirar suas dúvidas através de um pastor pregando lá no altar. Para isso você teria que andar 24 horas com ele e ficar perguntando para ele. Só que é o seguinte, eu já vou te avisando. Você que não faz pergunta para o seu pastor. Porque quando você começar a fazer pergunta que ele não obter resposta, ele vai te expulsar da igreja. Eu fui expulso 3 vezes. Por perguntar e pressionar demais. Então já vai ficando assim, você que não pergunta e pensa em perguntar, já vai meio que preparando em sair da igreja. Porque ele vai te expulsar. Então você vai na igreja hoje para ouvir repetitivamente uma coisa só, uma pregação só, e sem aprender nada. Você sai de lá achando que sai de lá cheio de fé, você pensa que sai cheio da fé, né? Mas na verdade, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra do Criador é o ouvir a palavra. Não é ouvir o pastor e fazer uma pregação sobre fé. Então você vai carregá-lo de dúvida e sai lotado de dúvida. Você sai da sua casa com algumas dúvidas e volta de lá da igreja com as mesmas dúvidas, que você não tem esclarecimento. Quando tem esclarecimento, geralmente o pastor usa um versículo. Ah, irmão, eu não acredito em línguas. Não, irmão, vem aqui que eu te mostro. Aqui em Atos 2 e alguma coisa, Atos 2, 3, Atos 2, 4, até o 4 só, porque os 5 ninguém mais prega, os versículos 5 em diante ninguém prega. Então ele vai lá num desses versículos 2 ou 3 ou 4 de Atos 2, aqui, irmão, ó, tá vendo? Ó, entrou um vento aqui, tal. Aí você sai todo cheio. Cheio do que, irmão? Você só lê um versículo. Continua lendo que você vai ver que os versículos 5, 6 até o 13 vai falar esclarecidamente o que você quer saber. Só que o seu pastor não vai te falar isso nunca, jamais. Senão você vai descobrir a verdade, aí você vai começar a ler sobre o batismo, como está lendo aqui, vai descobrir, vai perguntar para ele, você vai ver que os irmãos estão pregando aí que não existe mais igreja, que a igreja é inventada pelo homem, que o jejum é inventado pelo homem, pronto, irmão, ele vai te expulsar da igreja. Vamos continuar aqui, ó. Outro versículo que podemos analisar com atenção no que ele diz, está em Lucas. Ouvindo todo o povo, e mesmo os publicanos deram razão ao Criador, fazendo-se batizar com o batismo de João. Notaram que o próprio Lucas, o próprio narrador do livro Lucas, disse, fazendo-se batizar com o batismo de João. O narrador não disse com o batismo do Criador, nem com o batismo do Salvador, mas com o batismo de João. Esse batismo alguém fazia ele. Não é que era João. Por isso o batismo de João. E ele ainda reforça dizendo, no versículo 30, os fariseus, porém, e os doutores da lei, recusando o batismo de João, frustraram o desígnio do Criador a seu respeito. Irmão, frustraram, a palavra frustraram o desígnio do Criador. Desígnio significa propósito e não mandamento, viu? Então entendemos que o batismo nas águas não era e nunca foi um mandamento, como lemos. O batismo era um movimento para uma preparação. O batismo nas águas de João era o movimento para uma preparação para a vinda de Yahushua. Por isso, sempre nas Escrituras você vai encontrar como o batismo de João. Você entende?